Turma, tudo bem com vocês? No PET Volume 2, na matéria de Educação Física, vocês tiveram que produzir diversas redações. A intenção desse vídeo é fazer um checklist, um material para vocês conferirem se no texto de vocês tinham essas informações para fazer uma correção à distância. Infelizmente é impossível corrigir, que um professor de língua portuguesa, no caso eu, da turma de vocês, corrija redação por redação. Em sala, essa não é a nossa proposta, não é assim que funciona a nossa metodologia, vocês sabem disso. Então, essa foi uma maneira, que eu encontrei de ajudar vocês a esclarecer um pouco do tema. Eu só tive ciência, disso há 7 dias atrás. Então, eu fiquei essa semana toda, organizando material e tudo mais, para fazer esse vídeo para vocês. Então, vamos lá. Primeiro tema, da semana 1, era o combate à depressão na sociedade brasileira. Um tema que já foi até mesmo cogitado para cair no Enem, nunca caiu, e mostra uma realidade, sim, da sociedade brasileira. Então, primeiro, o que é depressão? Essa é uma maneira de iniciar, de começar o seu texto, falando o que é a depressão. A depressão, ela é uma doença comum, é uma doença séria e ela afeta, de forma bem negativa como a pessoa se sente, como ela pensa e como ela age. Mas, graças a Deus, é uma doença que é tratável, tá? Ela provoca sentimentos de tristeza, a perda de interesse em atividades, em momentos, que antes para a pessoa eles trariam prazer. Ela pode levar a uma variedade de problemas emocionais, tá? E pode também, diminuir a capacidade de realização de atividades das pessoas, tanto em casa como no trabalho. Então, a produtividade da pessoa com depressão, ela tende a cair. E aí, é muito importante, que uma redação, um texto dissertativo, do Enem, ele contém algum dado estatístico. Então, vamos pensar aqui nessa depressão no cenário brasileiro. No Brasil, cerca de quase 6% da população brasileira, ela sofre com depressão. Isso fica em torno, de quase 12 milhões de brasileiros. Então, 11 milhões e meio de brasileiros têm depressão. Então, de acordo com a OMS, a Organização Mundial da Saúde, na América Latina, o Brasil é o país com maior prevalência de depressão e nas Américas em geral, ele é o segundo. Então, ele só perde para os Estados Unidos e perde por uma numeração muito pequena. A depressão, ela é uma doença que afasta muito as pessoas do trabalho. Em 2006, por exemplo, mais de 75 mil trabalhadores brasileiros, eles tiveram direito a receber o auxílio-doença, entraram, no INSS com sua licença saúde, tiveram, uma licença por causa da depressão. E aí, uma imagem aqui, de alguns outros dados. Então, eu já falei, de quase 12 milhões de brasileiros que são depressivos. O Brasil, é o segundo país com o maior número de casos da América, só perde para os Estados Unidos. Ele é o primeiro no ranking de prevalência dos transtornos de ansiedade. Esses transtornos, eles contribuem efetivamente para uma progressão à depressão, Então, são quase aí 19 milhões de pessoas no Brasil passando por esse tipo de transtorno. No ano de 2015, nós tivemos aí quase 790 mil casos de suicídio no mundo. E uma das maiores causas, desses suicídios é a depressão elevada a um nível absurdo. Então, a depressão progride tanto
que a pessoa, né, vai passar pela cabeça dela, ela vai acabar sofrendo e chegando ao nível máximo, né, que é cometer o suicídio. E o engraçado é que hoje, né, parece que não, uma coisa que parece que os jovens eles não têm nenhum problema, né, a sociedade às vezes pensa isso, mas jovens de 15 a 29 anos é o público que mais sofre com esse tipo de problema. Depressões elevadas a um nível altíssimo, provocando casos de suicídio. E, infelizmente, menos de 10% das pessoas aí no mundo, né, afetadas com depressão, elas buscam um tratamento necessário. Então, é muito pequena a quantidade de pessoas que aceita a depressão e que vai tratá-la, né, como realmente um problema de saúde que ela é. Existem, gente, muitas causas, e isso é importante falar no seu texto, porque se igual eu falei ali do suicídio, que é uma consequência da depressão, existem causas, né, que vão levar uma pessoa a ter depressão. E é importante também, né, em um parágrafo do seu desenvolvimento, que seja o segundo ou que seja o terceiro parágrafo, isso aí fica a seu critério de como você formulou o seu texto, mas é importante falar dessas causas da depressão. Então, o primeiro tipo de causa, a depressão, ela pode ser bioquímica, né? Existem certas substâncias químicas no nosso cérebro que podem contribuir para esse tipo de sintoma. Parece que é estranho falar disso, mas a depressão ela pode ser genética. Então, ela pode ocorrer sim em famílias. Gêmeos idênticos, por exemplo, se um deles tem depressão, há 70% de chance de que o outro também tenha em algum momento da sua vida. Existem aí algumas pessoas com personalidades, né, que têm baixa autoestima, são facilmente oprimidas pelo estresse, né, ou que são muito pessimistas. Infelizmente, elas têm uma tendência, né, por causa dessa personalidade, a sofrer com a depressão. E também fatores ambientais, o meio ambiente, né, o ambiente em que se vive, ele colabora, sim, para esse aparecimento dos casos de depressão. Então, pessoas que são negligenciadas, abuso, pobreza, violência, né, elas são pessoas mais vulneráveis a apresentar, infelizmente, casos de depressão. Então, além disso, né, o que mais pode desencadear? Os transtornos psiquiátricos, né, são correlatos a isso, estresse e ansiedade, problemas na tireoide, disfunções hormonais, excesso de peso, sedentarismo, uma dieta desregrada, vícios como álcool, cigarro, as drogas, um excesso de estímulos, uso excessivo de internet e de redes sociais, traumas físicos e psicológicos, separação conjugal, perda de emprego, né? Ou um desemprego prolongado por muito tempo, fibromialgia, quem sofre dessa doença, ou quem tem muitas dores crônicas, são pessoas propensas aí que podem ter um desencadeamento de depressão. Mas já que a gente está falando de tantas causas, e já falei lá em cima, né, um dado estatístico que menos de 10% das pessoas procuram tratamento, é preciso informar no seu texto que existe tratamento. E como é feito esse tratamento é uma informação também importante. Por quê? Porque quando a pessoa tem depressão e ela trata, cerca de 80% a 90% dessas pessoas vão reagir bem ao tratamento. Então, dentre esses tratamentos, a medicação, né, geralmente ela é bem indicada, psicoterapia, às vezes, dependendo do caso, né, uma terapia eletroconvulsiva, a autoajuda e o enfrentamento. Então, psicólogos, terapeutas, psiquiatras são profissionais essenciais e que vão ter que aparecer também na proposta de intervenção, né,
porque é preciso que esse tratamento seja levado a mais pessoas. É preciso que as pessoas tenham um conhecimento maior, né, desse tratamento, que ele existe, que o Sistema Único de Saúde, mesmo que de forma lenta, ele oferece esse tratamento. E aí você, né, como um bom candidato, já vai pensar, opa, então se esse tratamento já é oferecido, eu preciso fazer uma ampliação desse tratamento lá na minha proposta de intervenção. O Ministério da Saúde precisa entrar nisso ativamente. E aí a gente precisa pensar também no repertório cultural, né? Para fazer uma boa introdução ou para fortificar, né? Fortalecer aí os nossos argumentos do desenvolvimento. Então, uma série que eu acho assim super interessante, que não é modinha, que realmente trata, né? E sim trata de assuntos bastante interessantes, é 13 Reasons Why. Então, é uma série, né, norte-americana, hoje disponível pela plataforma Netflix. E a primeira temporada, né, já mostra exclusivamente essa questão nua e crua da depressão. Então, a personagem, né, Hannah Baker, ela sofre, né, diversos problemas relacionados à escola, relacionados à família, relacionados aos seus relacionamentos afetivos. E ela sofre de depressão, né? Ela não entende muito bem disso, sofre bullying na escola, e aí ela tenta procurar ajuda, ela tenta demonstrar de alguma forma, mas sem aceitar muito o que está passando, né? E acaba, né, cometendo aí suicídio devido a esse forte quadro de depressão e abuso sexual que ela sofreu devido a esse bullying também. Então, é uma série também bem interessante, né, para ser retratada na introdução do seu texto, por exemplo. Além disso, a gente tem, aí aqui a gente pode citar tanto o filme quanto o livro, né, porque também é uma obra literária, As Vantagens de Ser Invisível. Nessa história, né, o Charlie sofre, né, com transtornos, e ele é uma pessoa extremamente introvertida. Então, ele faz, né, uma mudança de colégio, algo muito brusco para ele, e aí ele vai enfrentar muitas coisas nessa mudança de colégio. Ele vai se apaixonar, ele vai ter um namoro mal sucedido, ele vai construir outras amizades, né? E aí ele precisa passar, né, pelo seu quadro aí de depressão, pelo seu quadro introvertido, pelos seus transtornos de ansiedade psicológico dentro, né, dessa história. Também uma obra muito interessante para ser citada aí, principalmente na introdução. Eu gosto, particularmente, de ver textos, receber textos que iniciam, né, sempre com um filme, com uma letra de música ou com um seriado. Mostra para o corretor que o aluno, né, que você, aluno, candidato a uma vaga na universidade, tem um repertório cultural interessante. E aí, gente, para finalizar, né, o meu slide e para deixar isso claro, né, é um tabu, na verdade, né, ainda, porque as pessoas, né, a sociedade em geral ainda vê a depressão como uma frescura. Então, depressão não é frescura, depressão é doença, tá? Então, lá na proposta de intervenção, também é válido, né, propor campanhas de conscientização. A mídia pode entrar nisso, nessa parte. Ou você pode usar como agente as escolas também, para propor palestras, né, para os jovens, principalmente aí ensino médio e universidades, porque é a faixa etária que mais sofre, né, com esses casos de transtornos de ansiedade, de depressão. Então, dentro da sua proposta de intervenção, é super válido pensar em campanhas. Mas lembra, você não pode falar só de campanha. Lembre de falar como essa campanha vai acontecer,
É nas mídias sociais, é através do rádio, da televisão, é em cartilhas, material impresso, né? As telenovelas ou os jornais, filmes, né, seriados, eles vão passar a abordar esse tipo de assunto. É muito interessante quando a gente vê numa telenovela, porque o Brasil produz, né, telenovelas com frequência, personagens que sofrem desses transtornos, porque a sociedade começa a se identificar, começa a perceber, né? Minha outra sugestão é a questão do tratamento. Esse tratamento ele precisa estar mais acessível. Esse tratamento ele precisa o Ministério da Saúde ele precisa aumentar sim esse número de profissionais, né, de terapeutas, de psicólogos que estarão aí disponíveis, né, para ajudar tantas pessoas que sofrem com essa doença. Ok? Espero que tenha ajudado vocês, que vocês, né, peguem o texto que vocês escreveram, percebam se tem todo esse tipo de repertório, se ele está bem estruturado, se a sua proposta de intervenção falou quem vai fazer, como vai fazer, quando vai fazer, né, como isso vai ser feito e com que finalidade isso vai fazer. 4 pilares aí para essa proposta de intervenção. Não esqueça de conferir isso porque é muito importante. Um abraço a todos vocês.